Paz do Senhor, igreja. Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica. Hoje com a lição de número 4, que traz por título a fidelidade do cristão ao Senhor. Hoje essa lição vem falando de temas maravilhosos que nós precisamos nos atentar. Essa questão da fidelidade do cristão ao Senhor. Na semana passada, na outra lição, nós falamos sobre a integridade. Hoje nós vamos falar sobre a fidelidade. Nosso texto áureo diz: depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Esther 3:1. O Espírito Santo nos auxilia a permanecermos fiéis ao Senhor em todo o tempo. É o que traz a nossa verdade aplicada. Os objetivos da lição de hoje é ensinar que a nossa fé é testada a todo momento. Nosso segundo objetivo é mostrar que há esperança em meio à adversidade. E o nosso último objetivo é alertar sobre a luta diária do cristão. Nosso texto de referência está no livro de Esther, no capítulo 3, versículos 2, 3, 4 e 5, que diz: E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele, porém Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que transpassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe isto de dia em dia e não lhe dando ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante de Amã, Amã se encheu de furor. Então, nesta lição, nós veremos que a nossa confiança ela deve estar pautada em Deus, acima de tudo. Então, nós iremos também aprender que o Senhor transforma as perseguições em bênçãos para a nossa vida, pois em tudo Ele tem um propósito. Então, quando nós vemos que Mardoqueu ele não se prostrava diante de Amã, por quê? Porque Amã ele tinha sido, conforme nós falamos na lição passada, ele tinha recebido a autoridade do rei. Abaixo do rei era Amã. Então Amã queria que todos se prostrassem diante dele, por onde ele passasse. Porém, os judeus têm essa tradição. O cristão ele tem essa tradição de não se prostrar perante o pecado. E Amã ali era a representação do pecado. Então foi uma prova de fé. Foi uma prova de fé para Mardoqueu. Amã ele fazia parte daquele povo, que foi os primeiros a atacar o povo quando estava saindo do Egito. Então, quando eles estavam saindo do Egito, o povo de Amã, os antepassados de Amã, foram os primeiros a atacar covardemente o povo judeu que estavam saindo de mais de 400 anos de escravidão do Egito. Então, covardemente, foi até os irmãos vão se lembrar, foi até aquela passagem que Moisés ficou com as mãos levantadas, e quando Moisés abaixava suas mãos, o povo de Deus começava a perder a luta. Quando Moisés levantava suas mãos, o povo de Deus começava a vencer a luta. Então, teve ali que duas pessoas segurar as mãos de Moisés, que já estava muito pesada, para que o povo de Deus vencesse a luta. E as mãos de Moisés, então, erguidas. Então, este é o povo que atacou covardemente o povo de Deus quando estavam saindo do Egito, é o mesmo povo de Amã. E Amã, naquele contexto ali do rei Assuero,
né, na Pérsia, ele era o segundo maioral. Abaixo do rei só havia Amã. Então Amã queria que todos se prostrassem, porém os judeus não se prostravam. Então, por isso que nós dizemos aqui que Amã ali era a representação do pecado, porque como nós vamos trazer isso para a nossa atualidade hoje, e nós devemos entender que o cristão não pode se prostrar diante do pecado. O cristão não pode se prostrar diante do pecado. Isso nos traz também até a lembrança, os amigos de Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor. E olha lá, né, o que Deus fez. Deus os exaltou grandemente. Eles foram lançados em uma fornalha de fogo, mas eles não se queimaram, nem fumaça se cheirava, né, no cabelo deles. Então eles foram exaltados ali grandemente na Babilônia. Então essa história de Mardoqueu de não se prostrar perante Amã, não se prostrar perante o pecado, nos traz a lembrança também os amigos de Daniel. E hoje, nos nossos dias, tem muitas situações que estão se levantando e querem nos fazer prostrar-se diante delas. Mas o cristão, ele não se prostra diante do pecado. E por que disso? Nós temos que ir lá para Isaías, no capítulo 40, para nós entendermos qual é o Deus que nós servimos. Isaías traz um relato brilhante do Deus que nós servimos. Então eu vou ler aqui Isaías no capítulo 40, só para os irmãos terem uma noção, alguns versículos, que diz: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmo? Deus. No 22 do capítulo 40 diz: ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e desenrola a tenda para neles habitar. O 23: é ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízos da terra. Então esse é o Deus que nós servimos. E aqui tem toda uma descrição sobre quem é o nosso Deus. Por isso nós, os cristãos, não devemos nos prostrar perante o pecado, ainda que venha consequências sobre a nossa vida, consequências que o inimigo tenta impor sobre nós. Nós devemos confiar no nosso grande Deus. Então Mardoqueu, ele tinha convicção. Mardoqueu era convicto de que há somente um Deus, que é grandioso, que é verdadeiro. Não é como são esses deuses forjados pela imaginação humana, que nada podem fazer. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 17, Paulo já escreveu: a único Deus seja a honra, a glória para todo sempre. Por decreto deste Deus, Moisés, este povo de Amã deveria ter sido destruído. Essa missão foi dada a Saul. Samuel conduziu Saul, deu essa missão, Deus deu essa missão a Saul. Saul, porém, não cumpriu conforme Deus ordenou. Foi até onde Saul, trouxe o melhor do seu gado, trouxe o rei com ele, e onde Samuel disse para ele: é melhor obedecer do que sacrificar. Foi ali também onde Deus rejeitou a Saul, porque ele não cumpriu com a ordenança de Deus. Então fica aqui essa dica para nós. Tem pecado, tem coisas na nossa vida que, se nós não cortarmos ela pela raiz, não tirarmos pela raiz, destruir totalmente, ela irá tentar nos destruir mais para frente. Então, seja ela a imoralidade, seja ela a fofoca, seja ela a falta de amor, seja o que for que estiver atrapalhando sua comunhão com Deus, corte pela raiz, tire pela raiz, porque isso irá refletir no futuro. Então Mardoqueu não se prostrava
diante de Amã, diante do pecado, e nós, os cristãos, devemos seguir como Mardoqueu. Deus tem um plano, independente da situação que nós estamos passando e vivendo, Deus tem um plano nas nossas vidas, e Mardoqueu entendeu isso. Então Deus ele está procurando homens e mulheres nesta geração que não se curvam diante do pecado. Vamos aqui para o nosso tópico 2, uma luz no fim do túnel. Fique conosco.